Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. A queda de o que seria, de um suposto míssil S-200 que teria sido disparado da Síria, que caiu perto da usina nuclear de Dimona, em Israel, levanta algumas dúvidas sobre a eficácia dos sistemas de defesa aéreo israelenses. Eles estão fazendo uma investigação interna, para saber como esse míssil chegou tão perto da usina. O S-200, também conhecido como SA-5, é um sistema antiaéreo desenvolvido na antiga União Soviética nos anos de 1964 e que entrou em serviço em 1967, tendo sido depois exportado para diversos países para emprego de diversas forças armadas. Sua ogiva pesa cerca de 200 kg, o míssil teria um alcance de 300 km aí no plano horizontal e mais de 40 mil metros no plano vertical, atingindo 4 vezes a velocidade do som. Tem um comprimento aí de cerca de 10,8 metros. O sistema empregado por diversos países, mas no Oriente Médio nós destacamos entre os adversários de Israel, Síria e Irã como operadores. Segundo as autoridades israelenses, esse míssil foi disparado contra alguma aeronave do país na Síria, pelos sírios, mas se desgovernou e veio a cair em Israel. É preciso lembrar que, por uma dessas estranhas coincidências, esse míssil cai em Israel exatamente 2 dias depois de uma poderosa explosão atingir uma fábrica de mísseis israelenses. Até agora está meio controverso as explicações que foram dadas para essa explosão. Há quem diga que essas explosões e ataques seriam uma represália do Irã pela explosão da sua usina nuclear de Natanz, ocorrida recentemente, e que eles responsabilizam o governo de Israel. Olha, gente, é uma possibilidade real isso ter partido aí de bases iranianas no Iraque ou outro lugar. Eu acho engraçado que ninguém questiona isso, a pessoa aceita como se tudo que as autoridades israelenses falassem, se fosse verdade, fosse incontestável. As coisas não são bem assim. Aqui no canal da Guerra a gente ensina vocês a questionarem, a serem inquisitivos, a buscarem aí a verdade no meio de uma série de narrativas. Eu vou mostrar como a Wiki está abordando essa questão. Eu já tinha chamado a atenção porque a Wiki, por exemplo, ela é bem tendenciosa. Ela coloca a guerra do Putin na Crimeia, quando eles tomaram a Crimeia, como guerra híbrida, mas não coloca como guerra híbrida os financiamentos que grupos ocidentais fizeram dos manifestantes ucranianos da Maidan, ou seja, ela tem um duplo padrão. Interessante que vocês têm na Wiki o seguinte, que no dia 22 de abril, um míssil S-200 explodiu a cerca de 300 km do reator nuclear de Dimona, em Israel. O míssil foi disparado de Dumaíra, etc. Bom, é interessante que a Wiki já coloca o fato como consolidado, ela não coloca nem como se tivesse dúvidas, etc. É muito complicado essa narrativa aí sem questionamento, tá, pessoal? Agora, eu preciso colocar uma coisa importante para vocês, gente, que eu vou mostrar a seguir. Essa questão de drones e mísseis aí não é um problema apenas dos israelenses no Oriente Médio, tá? Está acontecendo com os sauditas também ali no Iêmen, e já é uma preocupação das Forças Armadas Americanas, como vocês vão ver agora na sequência. Bom, esse aqui é um Twitter da doutora Elizabeth Kendall, ela acompanha o conflito no Iêmen, e ela tweetou o seguinte, que os ataques de drones e mísseis partindo do Iêmen contra a Arábia Saudita já chegaram a 900, um número de 900 ataques. Ela não precisou o tempo aí, se é desde o início da guerra, mas até onde eu sei foram 150 ataques só esse ano de 2021. Por isso a gente chega a algumas conclusões interessantes, conforme eu mostrei aí no site da Wiki. A imprensa ela já coloca tudo como concluso. Não, ó, aconteceu isso, é isso, tá. Pô, não é bem dessa forma. Existe uma falha sistêmica nas defesas aéreas de Israel, E o fato é que isso não vai na imprensa. Mas nós sabemos, eu já fiz outros vídeos aqui,
que alguns, ou uma sobrecarga, outros tipos de perfis, ou mesmo interferência eletrônica, podem levar a uma degradação do sistema. É lógico que o fabricante, as autoridades governamentais, né, eles não têm interesse de mostrar isso para o público. Isso aí é bastante prejudicial. Mas a gente precisa desconfiar sempre. Por que eu falo isso? Porque eu vejo a maior parte das análises, o pessoal já colocando como se esses sistemas fossem infalíveis e que é extremamente necessário, que você não pode viver sem eles. As coisas não são exatamente dessa forma, gente. A verdade é uma só. Os iranianos, eles têm avançado muito, tanto nos sistemas de mísseis quanto drones. Esse ano já aconteceram mais de 150 ataques com mísseis, tá, do Iêmen para a Arábia Saudita. Virou um problema ali. Virou um problema. As defesas sauditas, embora sejam muito boas, eles têm muito dinheiro investido nisso aí, eles não conseguem conter esses ataques. Então, o que se começa a ficar bastante claro, e as Forças Armadas Americanas estão percebendo isso também, é que ou se desenvolvem novos sistemas contra essas armas aí, ou as tropas ficarão vulneráveis. Bom pessoal, e a nossa principal dica de leitura de hoje é Alto e Bom Som, que é a biografia do brigadeiro Iftah Spector. O Spector, ele foi piloto de Mirage, foi piloto de F-16 e um dos pilotos israelenses que atacou o reator iraquiano de Osirak. Então ele conta toda a trajetória dele na Força Aérea Israelense. E também eu deixei diversos livros aqui sobre o Mossad, tá? Sobre espionagem, A Porta dos Leões, que é sobre a Guerra dos 6 Dias, e tem também O Punho de Deus, que fala muita coisa de Israel, principalmente em algumas operações do Mossad no Iraque. Todos esses livros tem na nossa lista de desejos, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal da Guerra. Vocês podem entrar tanto pelo link na descrição, como através deste QR Code que aparece na tela. Bom pessoal, eu fiz esse vídeo para vocês se tornarem um pouco mais reflexivos e não engolirem tudo que sai na imprensa, tá? A gente precisa analisar, principalmente fatos militares, porque o que está acontecendo é o seguinte: o noticiário hoje em dia foi dominado por uma série de vídeos sensacionalistas aí, daquele pessoal entusiasmado pelos feitos de Israel, dos Estados Unidos, etc. Ou do contrário, gente que torce pela Rússia, pela China, uma série de outras coisas aí. E não pode ser assim, você tem que ser crítico, você tem que ser analítico. Se você quiser efetivamente ser um analista militar, você não pode ter lado, você tem que questionar sempre, olha, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, né? Eu, particularmente, eu sempre duvido das versões da grande imprensa. Eu procuro fazer minhas pesquisas e eu não tenho certeza de que o que caiu em Israel foi um míssil S-200 de fabricação síria. Até porque não é possível, né, que nunca o outro lado consiga acertar nada. Não é possível que só tenha gente incompetente do outro lado. Eu não consigo acreditar nisso, me desculpe. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Na sequência a gente vai ter a nossa live aí sobre a retirada da Ucrânia. Aguardo vocês, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.